o nosso primeiro tema dentro desse estudo tem como título Mortos e Enganados por Satanás. Mortos e enganados por Satanás. Vocês se lembram, vocês que estudam a Bíblia Sagrada, que Deus criou este mundo perfeito. E o homem tinha plena liberdade de obedecer ou desobedecer a Deus. Como hoje, né? Hoje você também pode obedecer ou desobedecer a Deus. Só que há consequências. E havia consequências também naquela época, como há hoje. Né? E, infelizmente, Adão e Eva foram enganados pela serpente. Pecaram, separaram-se da presença de Deus. E Adão passou-se agora a se esconder de Deus. Ele teve medo de Deus. E acabaram sendo expulsos do paraíso. E nós vimos em nosso segundo estudo do livro de Efésios que Deus tinha um plano de resgate. Se você puder, volte lá e assiste o programa número 2. Deus tinha um plano de resgate para Adão e Eva e para a humanidade. E a pessoa central deste plano era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava destinado neste plano a vir a este planeta. Ele tinha data para nascer, tinha data para ser batizada, tinha data para morrer. Ou seja, Jesus Cristo fazia parte desse plano. Na verdade, ele fez parte na criação do plano. Ele se doou. Né? A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus quando criou esse planeta. E nós vimos todo esse plano centrado em Cristo. E alguma coisa havia acontecido com os efésios. Eles também estavam separados de Deus, separados do Deus verdadeiro, como Adão lá no passado. E Paulo nos mostra como eles estavam envolvidos com paganismo, com feitiçaria, e, portanto, longe de Deus. Mas vimos no nosso terceiro estudo como o poder de Deus na vida deles os transformou. Houve uma transformação. Volte lá, assiste o programa número 3 e você vai ver esse poder, um poder que está disponível para nós hoje também. Né? E o texto para esta parte do nosso estudo está em Efésios 2, dos capítulos 1 a 10. Nós iremos lendo aos poucos. Vamos ler inicialmente Efésios 2, 1 a 3. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo identificou nesses primeiros versos duas forças externas que dominavam os efésios e podem dominar hoje também. É possível que esteja dominando aí ao seu redor e, se não tomar cuidado, dominando a sua vida, né? O que é isso? O primeiro curso deste mundo, os costumes, o comportamento, o estilo de vida. E tudo isso levava os efésios, e também pode levar a nós, né, a uma vida de rebelião, ao governo e à vontade de Deus. Não era um estilo de vida de acordo com Deus. Não era um comportamento de alguém salvo pela graça. Não eram os costumes de alguém que tem a Bíblia como o seu parâmetro principal. E o segundo ponto, a segunda força externa que Paulo identificou, é a força satânica, né? Essa força que separa a gente de Deus, separa a humanidade de Deus. E Paulo chama a Satanás aqui de príncipe da potestade do ar. Porque ele está querendo dizer que essa luta é uma luta espiritual. A gente não vê a luta, mas sente, porque ela está presente na terra, né? Ela está no plano espiritual, no plano sobrenatural, mas influencia muitas pessoas, e muitas pessoas, infelizmente, sentem na própria vida essa luta, né?
Porque Satanás está ativo na terra, né? Ele atua, diz Paulo em Efésios 2:2, ele atua nos filhos da desobediência. E muitos hoje estão endemoniados e não se deram conta disso, né? Felizmente ele está falando lá do passado, para aqueles que aceitaram a direção divina. Porque ele diz assim, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Portanto, ainda tem esperança, né? Mas vamos continuar estudando o capítulo 2 de Efésios.